o tão oportuno estarmos aqui reunidos para louvar, exaltar e enaltecer ao nosso Deus, pois somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. A Ele seja a glória para todo sempre. Quero agradecer já a sua participação, a sua presença aí pelas redes sociais, na sua casa, no seu lar, na sua família. Momento este que é de grande valia. Faça oportuno esse momento para adorar ao Senhor. Aproveita aí a companhia da sua família para celebrar a Ele, que é digno de louvor, de glória e de adoração. Vamos orar. Quero te convidar então para a gente orar. Aonde você estiver, pode ficar sentado, quiser ficar em pé, fique à vontade. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, aqui estamos nós diante de Ti, da Tua presença, para louvá-lo, exaltá-lo, enaltecê-lo, engrandecê-lo. Pois somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Pai, privilégio é o nosso, que honra é a nossa, de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para cultuar ao Senhor, reverenciá-lo, adorá-lo. Deixando então os nossos lares, as nossas casas, para fazer parte desse momento, para transmitir este culto, para alegrar o coração dos nossos irmãos e trazê-los então para perto de Ti, para perto da Tua presença, na perspectiva de unidade, apesar da distância, mas eles estão juntos aí, com a sua família, com aqueles que declararam a fé no Senhor, foram alcançados pela Tua graça, aqueles que Te servem, aqueles que Te adoram. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por este momento, Senhor, estamos reunidos enquanto Teu povo, enquanto Tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queremos entregar este culto em Tuas mãos, pedindo direcionamento para o Senhor. E tudo que viemos a fazer e realizar, venha ser feito para o louvor da Tua glória. Desde já queremos orar e agradecer por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor. O Ministério de Louvor nos conduzirá. Adorado
Graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. A graça do nosso bom Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura, nossa primeira leitura desta noite, que se encontra em Êxodo, capítulo 12, dos versículos 1 ao versículo 8, que nos diz assim: falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o principal dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras, e na verga da porta das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmo, com ervas amargosas a comerão. Versículo 11: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E o versículo 13 diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Voltando ao versículo 11, o Senhor chamava o povo de Israel a comer apressadamente, e ele dizia: esta é a Páscoa do Senhor. Nós podemos dizer que, de maneira única, nós vivemos no nosso Brasil, e talvez de forma mundial, e falando do nosso Brasil em maneira especial, nós como Igreja Livre, nós talvez, não somente talvez, nós comemoramos a Páscoa do Senhor de uma forma talvez nunca vista, nunca participada. Mas você que está aí no seu lar, na sua casa, você meu irmão, você minha irmã, você que nos acompanha pelas redes sociais, que Deus possa abençoar a sua vida, agraciado seja em nome do Senhor Jesus Cristo, porque apesar da situação, nós estamos aqui louvando ao Senhor, e certamente nós iremos sim comemorar a Páscoa do Senhor, porque o Senhor um dia nos resgatou e nos libertou através do seu sangue. Jesus Cristo nos perdoou, nos lavou, e hoje nós estamos aqui para celebrar sim a Páscoa do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Convido o ministério do louvor em nome de Jesus. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome
seja o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, glória e louvor, e que pela cruz nós somos aproximados, sim, para o Senhor, e perto nós estamos do Senhor. Vamos à nossa segunda leitura, que está no livro de Romanos, capítulo de número 3, dos versículos 21 aos versículos 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstrar da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem fé em Deus, certamente nós somos aproximados de Deus através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. João, do capítulo 3, versículo 16, conhecido de muitos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, você que nesse momento nos acompanha através desse momento que esse culto está sendo transmitido, eu acredito que Deus está falando ao seu coração, que Deus está lhe chamando nesse momento. Nós sabemos sim, porque a palavra diz que todos pecaram, destituídos foi da glória de Deus, separado de Deus. E a forma de Deus então trazer, resgatar o homem para si novamente, foi através da morte do Senhor Jesus Cristo, através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus nos aproximou dele através do seu Filho amado. Deus aproximou você através do seu Filho amado. Então você que nos ouve, você que está nesse momento cultuando o Senhor, e nesse momento você que está aí na rede social, para lá e para cá, de repente param nesse momento de culto, de adoração, Deus está chamando você para perto dele, porque Deus te ama, um grande amor, demonstrando então esse amor, dando o seu Filho, entregando o seu Filho em favor da sua vida. E nesse momento que nós estamos aqui, nós também vamos oferecer as nossas vidas de uma forma diferente. Nós entregamos nossas vidas, nós oferecemos nossas vidas ao Senhor e louvamos ao Senhor também através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, e que em outros momentos já foi orientado pelo pastor Bruno, como você poderá então dizimar e ofertar. Esse é o momento de você pegar seu dízimo, sua oferta e entregar ao Senhor. Nesse momento você ficará à vontade para entregar sua vida, ofertando seu dízimo, sua oferta ao Senhor nosso Deus, no nome de Jesus. Ministério de louvor. Sejas meu universo, eu quero dar-te só um pouco do meu tempo. Eu quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo, eu quero dar-te as palavras como gotas que saem de nuvem de bênçãos da minha boca. Sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, serás
de cada sonho que há em mim. Quero enviar-te, que seja teu universo, que seja tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que seja teu universo, que estás cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que seja teu universo, que seja teu universo, que seja teu universo. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor. E nesse momento nós também teremos a oportunidade de orar pelos aniversariantes. Você que foi aniversariante durante essa semana até o dia de hoje, estaremos orando pela irmã Lia, que Deus possa estar abençoando a sua vida, e queremos orar também pela sua vida. Nesse momento que nós agradecemos ao Senhor, que vai segurar seu dia, sua oferta em mãos, nós vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. O Senhor que é o nosso Deus provedor, o Senhor que cuida de nós. Verdade. Nós sabemos, Deus, que vivemos um grande momento de crise não só nacional, mas mundial. Mas eu peço que o Senhor esteja acolhendo, protegendo, guardando o teu povo. Amém. Não deixando, não permitindo que o pão lhe falte. Que o Senhor possa visitá-lo nesse momento. Eu oro em especial, sim, pelo teu povo, mas oro em favor de tantos outros. Amém. Que nesse momento, infelizmente, a fome já adentrou a sua casa. Que o Senhor possa ter misericórdia deles, que o Senhor possa guardá-lo, que o Senhor possa prover de uma forma ou outra, Senhor, o pão de cada dia. Amém. Que o Senhor possa, Senhor, enviar pessoas com o coração aberto, nesse momento de crise, para ajudar essas pessoas que necessitam e que precisam do pão diário. Amém. Pai, eu louvo o Senhor pelo cuidado que o Senhor tem com o teu povo, porque aqueles que confiam no Senhor têm sido agraciados pelo Senhor, têm visto a provisão do Senhor, têm visto o sustento do Senhor, têm visto o Senhor sendo provedor das suas vidas. Amém. O Jeová Jireh, aquele que de fato provê as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, pelos dizimistas e ofertantes. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa abençoar essas vidas no nome do Senhor Jesus. E certamente nós cremos, Senhor, que esse dízimo de ofertas será para bom uso, manutenção da obra, da causa do Senhor. Pai, eu te peço que assim o Senhor abençoe no nome de Jesus, suprindo sim a sua necessidade. Amém. Pai, eu peço que nessa hora o Senhor visite a irmã Lia e tantos outros que nesse momento não sabemos, mas que aniversariou durante essa semana. Que o Senhor possa estar abençoando a irmã Lia e os outros. Que o Senhor possa cobrir, Senhor, as suas vidas com a tua graça, a proteção. Que o Senhor esteja guardando-a, Senhor, com as mãos do Senhor, protegendo. Que nesse momento ela sinta-se abraçada pelo Senhor. E nós, como igreja, Senhor, ela se sinta então abraçada por nós. No nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores sobre ela e sobre os outros estejam no nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Bruno. Muito bem, quero louvar a Deus pela vida do pastor Osvaldo. Fiquei muito feliz com a sua presença, sua participação e por aceitar o convite de estar aqui conosco nesse momento tão maravilhoso. Aos meninos que estão sempre aqui nos ajudando, o Mário, o Mateus,
Gabriel agora também, que está aqui fazendo a interpretação, né, Libras, para facilitar a comunicação. Nós temos nosso irmão Rogério, que está aí nos acompanhando, ele é surdo, e louva a Deus pela vida do Gabi. Graças a Deus, Deus lhe conferiu essa graça. Ele está aqui hoje com a gente, tá? Fazendo algo que é tão especial, alcançando também aqueles, tá? Que às vezes são, de fato, não são contemplados, né, em alguns momentos, mas louvado seja Deus que aqui estamos nós para alcançar estas vidas. Isso, que somos instrumentos. Louva a Deus pela vida do Lucas, também da nossa irmã Lia, hoje é aniversário dela, irmã Lia. Parabéns, minha querida irmã Lia, que Deus muito te abençoe em nome de Jesus. Ok? Muito bem. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Manter distância aqui do Gabriel. Queridos irmãos, que bênção estarmos aqui, viu? Feliz pela vida dos irmãos. Confesso que eu fui ali na igreja, lá no templo, pegar um objeto, e eu fiquei com uma saudade muito grande. Nossa, eu chego e veio talvez algo no meu coração aqui que eu posso chamar de lágrima, né? Veio uma lágrima no meu coração, saudade de estar com vocês, partilhar nesse momento com os irmãos. Mas abra sua Bíblia aí, por gentileza, João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29 ao 31. Vai ser rápido. Vou fazer uma pequena exposição desses 3 versículos, tá? E eu queria que você me acompanhasse, por gentileza. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29 ao 31, que diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse. Então João aponta dizendo que é este é o homem que eu vos falei, Filho de Deus. Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. E o 31 diz: Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizo com água. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Estamos diante dos evangelhos. O Evangelho do Senhor Jesus, escrito por mais João. O Evangelho que é fácil de compreensão, mas ao mesmo tempo também é profundo. Traz um apanhado teológico muito profundo a respeito da pessoa de Cristo, a revelação de Deus para a nossa vida, como também do seu imensurável amor para com a sua criação. E aqui então vemos o relato de João Batista. Mas quem foi então João Batista? Eu quero então falar para vocês quem foi João Batista. João Batista, queridos irmãos, é um dos maiores personagens que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O próprio Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 11, parte A: Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Abaixo de Jesus na história da humanidade, este é o João Batista. João Batista era um profeta, queridos irmãos. João Batista era um mensageiro de Deus, responsável por anunciar a vinda do Senhor, aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus, o Messias, o enviado de Deus. E está escrito porque já no Antigo Testamento já se falava a respeito dele, já se proferia, se profetizava a respeito de João Batista. Vamos encontrar em Malaquias capítulo 3, versículo 1, parte A: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Isaías também anunciou a respeito de João Batista, capítulo 40, versículo 3: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o erro no deserto.
vereda, né, caminho reto ao nosso Deus. Muito bem. Ele era o arauto do Rei dos Reis. E o que é um arauto? Todo rei tinha um arauto, um mensageiro, alguém que anunciava então as informações, tá, direcionadas pelo rei da sua época, pelo aquele que liderava na sua época, para as nações. O arauto tinha essa função de anunciar as informações do rei. O arauto era representante do rei em sua missão. João Batista era o arauto de Jesus, responsável em proclamar a mensagem, dizendo em Mateus capítulo 3, versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este homem que foi levantado por Deus para anunciar as verdades de Deus, preparar o caminho do seu Filho amado, o Messias, o Cristo, o ungido, o enviado de Deus. Muito bem. Diante do contexto eminente desse capítulo 1, aponta então que João Batista anunciava a vinda do Messias, o Filho de Deus. Percebam que nos versos anteriores, no capítulo 1, João Batista estava testemunhando de Cristo, estava convidando o povo a se entregarem a Cristo Jesus, se arrependerem dos seus pecados. A gente vai encontrar isso aqui a partir do versículo 15. João testemunhava a respeito dele e clamava: este é de quem eu disse, porque vem depois de mim e tem, contudo, a primazia, tá? O poder, a magnitude é superior a mim. Antes de mim ele já existia. Versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Então João Batista já anunciava, já testemunhava, já expunha então a respeito de Cristo. A gente vai encontrar isso no versículo 19, e assim sucessivamente. João Batista anunciando a Cristo, falando a respeito do Cordeiro de Deus. É o que nós estamos vendo aqui no versículo 29. Muito bem. Passa-se um dia, então João viu a Jesus e fala: esse é aquele que vos falava. É o que ele diz aqui no versículo 29. Esse é aquele que eu vos falava. A estrutura desses versículos aponta então o versículo 29 como a ênfase no Cordeiro de Deus. Versículo 30, Jesus como primazia de todas as coisas. E o versículo 31, Jesus, a revelação de Deus. Muito bem, versículo 29. Quero partilhar com os irmãos. Primeira lição que podemos extrair desse versículo 9, apontando então Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, João usa um termo que não era comum. Não se aparece esse termo, essa expressão no Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus. Mas se o Cordeiro aparece no Antigo Testamento, não tem-se o artigo ó. Tá? É exatamente o que aparece em João, capítulo 14, versículo 6. O caminho, a verdade e a vida. João dá ênfase na expressão o Cordeiro de Deus. É exatamente o que nós vamos encontrar aqui na fala de João. Somente ele dá ênfase, somente ele aponta como Cristo sendo o Cordeiro de Deus, para apontar para o Messias, o ungido de Deus, ou seja, uma pessoa específica. Sim, de fato, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, João está apontando para o Filho de Deus. E agora eu falo, João, o evangelista, o apóstolo. Qual Cordeiro João Batista está falando então? Qual é o Cordeiro? Bom, João, queridos irmãos, era judeu. E na tradição judaica existia um pensamento que o Messias viria como rei. Um rei que viria com o seu exército, invadiria a terra prometida, ou seja, Jerusalém, para então expulsar os romanos e tomar então o país. Essa era uma linha de pensamento judaico. Os judeus estavam esperando um rei que os libertaria politicamente, como também, né, economicamente. Nas traduções judaicas era alguém que viria com poder. Essa
era a expressão, essa é a linha de pensamento, é o que os judeus criam. Eles pensavam desta forma: nossa, o Filho de Deus vai vir e vai nos dar novamente Jerusalém, vai tomar Jerusalém, vai nos libertar do poder de Roma, vai nos libertar do poder político, econômico, e vai nos dar novamente a terra santa. Porém, queridos, esta linha de pensamento que João Batista tem a respeito do Cordeiro de Deus, ele representava o Messias, que seria líder social, um líder político, um rei que viria para estabelecer a justiça na terra. João Batista também pensava desta forma, mas, lógico, de uma maneira um pouco mais avançada, diferente talvez dos judeus, porém era a mesma linha que João tinha no seu coração e na sua mente. Um líder que viria politicamente com um exército literal, real, invadiria então Jerusalém e tomaria, mediante a manifestação do seu poder. Porém, o evangelista João, que escreveu esta carta, escreveu esse evangelho, ele fala o seguinte: que acompanhou Jesus nas suas jornadas, ele sabia que o Messias não viria com a missão social, política, mas sim com a proposta de expiar os nossos pecados, pagar o preço pelos nossos pecados. João está dizendo: vem alguém que representa aquele cordeiro que era sacrificado lá no Antigo Testamento para expiar, para pagar o preço pelos nossos pecados, para pagar o preço pelo pecado do mundo. Este Senhor, o Filho de Deus, Salvador, Redentor, o Deus Todo-Poderoso, está vindo então, enviando o seu Filho amado para salvar a nós pecadores. Bom, João, o evangelista, João, o apóstolo, traz algumas implicações quando nós pensamos na perspectiva do Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero pensar nessas duas perspectivas que João traz aqui. Quando ele usa esse símbolo do Cordeiro de Deus, ele está dizendo o seguinte: que a vinda deste homem, do Senhor Jesus, que a vinda de um inocente resultaria na doação da sua vida pelos culpados. Jesus nunca fez nada para merecer a morte, queridos. Pelo contrário, queridos irmãos, ele obedeceu ao Pai, ele obedeceu a Deus Pai, até a morte, e morte de cruz. O próprio juiz que o julgou, Pôncio Pilatos, lavou as suas mãos e disse que não tinha nada para condenar ao Senhor Jesus. Mas já estava escrito tudo isso que ele iria passar e enfrentar, enquanto aquele que iria cumprir a vontade do Pai, cumprir o plano de redenção, revelar o amor do Pai para com a humanidade, para com os pecadores, para com aqueles que foram eleitos na eternidade, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 4. Isaías diz, 53, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha o que ele passou, o que ele enfrentou por nós. Ele não merecia a morte, mas aí está o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 4, parte A diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, parte A: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele deu a sua vida por nós. Ele foi obediente ao Pai em cumprir o plano da redenção, a expiação
na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue, foi vertido na cruz do Calvário para pagar o preço pelas nossas dívidas, pelo nosso pecado. Estávamos condenados, mas mediante essa obra do Senhor, mediante a obra do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, temos o privilégio de termos vida e vida com abundância por meio do Senhor Jesus. Que a segunda implicação que podemos considerar nessa expressão Cordeiro de Deus que João nos traz: Jesus Cristo é o único meio de salvação. O homem só é salvo por meio de Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 16 é prova cabal do amor de Deus para conosco, mas que temos que crer no seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tem que crer no Filho de Deus, tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 21 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos na sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aleluia. O Cordeiro de Deus, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Somente a salvação por meio de Cristo Jesus. Hoje é domingo, considerado domingo de Páscoa, e aí o mundo traz uma filosofia vã, uns princípios totalmente vazios, pobres, uns conceitos estabelecidos pela sociedade que tenta a cada dia ruminar as mentes e os corações para corromper a verdade que é a Páscoa. Queridos, não é o coelhinho, não é um ovo de chocolate, não tem nada a ver com a questão econômica, porque tudo isso gera economia, tudo isso é proposta econômica para se ganhar, para se vender, para se ter, para se alcançar, para se conquistar. Não estou falando do coelhinho da Páscoa, não estou falando do ovinho da Páscoa, estou falando do Cordeiro de Deus, o único que pode salvar o homem, o único que pode mudar a vida do homem, o único que pode conceder vida eterna ao homem, somente por meio de Cristo Jesus, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida. Só há vida em Cristo, só há salvação em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro de Deus vertido na cruz é a garantia de perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Cristo padeceu, morreu na cruz, o seu sangue verteu na cruz para pagar o preço pelas nossas dívidas. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7. O pecado do homem foi coberto pelo sangue propiciatório do Cordeiro de Deus. Se renda a Ele nesta noite, se entregue a Ele nesta noite. Eu convido a você, meu irmão, a minha irmã, a adorá-lo, a exaltá-lo, a enaltecê-lo, a bendizer o seu santo nome. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo preço que pagaste. Nós não somos merecedores, mas de maneira tão perfeita o Senhor nos acolheu. A religião não salva. Você não pode andar como crente, falar como crente, se vestir como crente, orar para que pessoas sejam curadas. Enfim, isso não identifica um salvo. Isso não conduz à salvação.
não tem nada a ver com a salvação só é por meio do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para perdoar pecados, para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Nós não temos mérito para sermos salvos, nem tampouco seremos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça, por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só quem vai entrar no reino dos céus são os salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e que faz também a vontade do Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21. São esses. Não adianta você falar bonito, você se vestir como crente, ter o perfume de crente. Não adianta, não? Você pregar ou ser seduzido por esta vã filosofia, por essa falsa doutrina que o mundo prega quanto à questão da Páscoa. Não adianta você mandar mensagens bonitas agora, enquanto Páscoa, apontando Jesus como Filho de Deus que veio ao mundo. Não adianta, isso não vai te salvar, isso não vai identificar você como Filho de Deus, como salvo. O meio de salvação é Cristo. Está escrito que se aquele que confessar o nome do Senhor Jesus, esse sim será salvo. Mas confessar genuinamente, Romanos 10, 13. Confessar, versículo 9 diz, com a boca e crer no coração, de maneira genuína, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para perdoar pecados, nos purificar dos nossos atos imorais, atos esses que entristeciam o coração de Deus e que nos separavam dele, pois estávamos manchados pelo pecado. Mediante então o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus, que temos a oportunidade de estarmos no novo e vivo caminho para o louvor da glória de Deus Pai. Depois, no versículo 30, João fala que este homem, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Messias, o enviado, ele tem a primazia de todas as coisas, como também ele é antes de todas as coisas. É este a favor de quem eu disse, é este homem que eu falei, foi dele que eu anunciei, é dele que eu estou testemunhando. Após mim vem um varão que tem a primazia. Na nova versão atualizada, Almeida, diz, mais importante do que eu. Na versão NVI diz, superior a mim. E na nova versão transformadora diz, mais poderoso. Ele é mais importante do que João Batista, ele é superior a João Batista, e ele é mais poderoso do que João Batista. Por quê? É Deus Filho, deixou a sua glória, se fez semelhante a nós, se tornou servo, veio ao mundo, sofreu, passou por um momento muito difícil de sofrimento, de angústia, de dor, porque viu a ira do Pai sobre ele, passando sobre ele, mediante o pecado nosso que estava passando sobre ele. Pois ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o nosso pecado. O castigo que era para nós estava sobre ele. A cruz que era para nós, foi ele que se colocou. Ele nos substituiu na cruz do Calvário, para revelar o amor do Pai para conosco. Está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, a parte B, eu sou o primeiro e o último. No capítulo 2, versículo 8 diz, estas coisas diz o primeiro e o último. João Batista diz que Jesus existia antes dele. E olha que João Batista nasceu primeiro que ele. Ele já existia antes de mim. Que Jesus é superior a ele, é maior do que ele e é mais poderoso do que ele. Ele, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias,
Ele é mais exaltado e tem um nome acima de todo nome. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Tem um nome acima de todo nome. O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, o Filho de Deus. A nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. A ideia de Páscoa, resgate. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado, de toda impureza. A ideia da Páscoa foi estabelecida lá no Antigo Testamento. Uma das formas que Deus então deu como sinal ao seu povo. A ideia de passar, pular. O anjo veio para ferir todos os primogênitos ali no Egito. Mas todos aqueles que tinham no umbrais da sua porta, da sua janela, o sangue do Cordeiro, o anjo passava direto. Por isso, queridos, como essa simbologia apontando já para o Novo Testamento, porque tudo isso era sombra para apontar para o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus, a Páscoa que Deus enviou para nos cobrir com teu sangue, nos justificar diante do Pai, diante do Pai. Quando Deus Pai olha para nós, vê a obra do Filho na cruz do Calvário, o sangue de Cristo derramado sobre as nossas vidas. Por isso que diz em Apocalipse que nós devemos lavar as nossas vestes no Cordeiro de Deus, lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, queridos irmãos, que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o primeiro e o último. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é muito mais importante do que qualquer um de nós. Ele é superior a nós. Ele é muito mais poderoso. Se juntar a força da humanidade não chegaria então aos pés da sua onipotência. Queridos irmãos, Ele é antes de todas as coisas, está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 17. Ele é a primazia em todas as coisas, capítulo 1, versículo 18, parte C de Gálatas, Colossenses, perdão. Jesus já existia antes de nós. João capítulo 1, versículo 15 e 13, está escrito aqui, e quem diz isso é o próprio João Batista. Ele é a razão da minha existência. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Ele estava na criação, quando Deus fala: façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Ele é a criação de todas as coisas. Gênesis capítulo 1. Só por meio de Jesus Cristo que obtemos salvação. João 3,16, Romanos 8, versículo 9 e 13. Não há outro caminho. Ele é o caminho que leva à verdade e que produz vida, e vida com abundância. João 10 vai trazer essa ideia, né? Primeiro a gente trabalha no capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E João 10 diz que Ele nos dá vida e vida com abundância. Ele é a primazia de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é Senhor. Ele é Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ele seja a glória para todo sempre. Versículo 31, para finalizar. Jesus fez conhecido de todos. Jesus é a revelação de Deus, queridos irmãos, como Paulo fala, o mistério de Deus que estava oculto. João Batista diz que não o conhecia, mas que foi revelado a ele. A gente encontra isso no versículo 15 em especial, no versículo 33, que diz: eu não o conhecia. Eu não o conhecia face a face. E é interessante que Paulo vai deixar registrado em Efésios capítulo 1, versículo 9 a 10, que diz o seguinte a respeito da revelação de Deus: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, o seu bom prazer, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo, direcionar em Cristo
todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, Deus nos revelou o seu Filho na história. O Éden, a cruz, a parousia, e a parousia é a eternidade com Ele. Deus nos revelou o seu Filho. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que estava em oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, diz Paulo, se manifestou aos seus santos. Deus revelou o seu Filho para nós, o seu Filho na história. E nós devemos nos regozijar, nos alegrar, render graças ao Senhor, pois Ele assim não quis revelar o seu Filho para nos salvar, revelar o seu Filho para estabelecer comunhão com o seu povo, revelar o ministério da reconciliação. Cristo é o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados com o nosso Criador, com o nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória para todo sempre. O escritor de Hebreus diz mais. A revelação especial, capítulo 1, versículo 1 a 2. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então Ele nos falou por meio do seu Filho. Cristo é a revelação ápice, a revelação especial de Deus para nós. Ele é o ápice da revelação de Deus. Que amor em revelar o seu Filho para nós. Jesus é o Cordeiro de Deus, a verdade de Deus para transformar vidas. Percebe, irmãos, que Deus tem todo o interesse de nos salvar, de nos abençoar com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus revela o seu amor por meio de seu Filho, Jesus Cristo, para nos alcançar, transformar, nos libertar e nos salvar. João 3,16. A prova cabal do amor de Deus é revelada por meio de seu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso, aqueles que o Pai o revelou por meio das Sagradas Escrituras, pela sua palavra, de maneira tão gloriosa, ministrada pelo Espírito Santo de Deus, que usou alguém para ministrar essa verdade, para anunciar esta verdade, ou talvez você leu e assim o Senhor lhe alcançou, mas obra do Espírito Santo de Deus, obra da tua palavra, tem a vida transformada. Jesus deixou isso bem claro nesse mesmo evangelho, registrado pelo apóstolo João, capítulo 8, versículo 32, você conhece? Conhecereis a verdade vos libertará. Somos libertos quando nós conhecemos a verdade, temos a vida transformada quando nós conhecemos a verdade. Eis que as coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. E aqueles que têm uma nova vida em Cristo não tem mais direito sobre ela, pois é Cristo, o Filho de Deus, que é o Senhor de nossas vidas. Cristo passa a reinar em nossas vidas. Cristo deve reinar sobre as nossas vidas. Cristo deve ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que deve estar no controle de tudo e de todos. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu sou, precisa estar em completa comunhão, sintonia com o meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo. E então, Luquinhas, Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, o plano da redenção, nos resgatar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz, nos libertar da escravidão do pecado, pastor Oswaldo. Que obra maravilhosa, Luquinhas, que obra esplêndida é essa, meu querido irmão Gabriel, meu querido irmão Romário, meu querido irmão Mateus. Que obra maravilhosa é esta obra que foi realizada na cruz do Calvário. Cristo é a nossa Páscoa, o Senhor Jesus é a nossa Páscoa, o sangue dele vertido na cruz nos dá condições de termos então a salvação, a vida eterna.
Deus revelou seu Filho para nós. Diz, versículo 31, eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Muito bem, queridos, esta é a verdade de Deus para nós. Jesus como está escrito, isso deixado registrado pelo apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, parte B. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado e sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa. O nosso Cordeiro Pascual foi sacrificado e foi crucificado por nós. A Ele seja a glória para todo sempre. Reflita então agora a sua vida. Reflita então como está a sua vida diante do Senhor Jesus. Reflita então o que é Páscoa, a Páscoa genuína, a Páscoa legítima. Quem é a sua Páscoa? Reflita então nesse momento, se de fato você está dentro desse propósito, desse plano magnífico de Deus de alcançar a humanidade, de transformar, de mudar a sua história, mediante o seu Filho amado, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, sim, a nossa Páscoa. Que o Senhor nos abençoe rica e poderosamente. Que o nome dele venha a ser exaltado e enaltecido cada vez mais para o louvor da sua glória. Nesse momento nós vamos então nos preparar para celebrar a ceia do Senhor. Vamos adorar nesse memorial que ele foi morto na sexta-feira. Isso talvez uma alegria para o aniversário de nossas vidas, se a gente pode considerar que ele se alegra, mas uma falsa alegria, achando que o Deus Filho tinha morrido, tinha vencido então o Deus Filho. Bom, morreu, ele morreu para pagar o preço pelas nossas culpas, pelas nossas dívidas, pelo nosso pecado, a cumprir a obra do Pai. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia, nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Páscoa, ressuscitou dentre os mortos. O primogênito de Deus, o primogênito dentre os mortos, de uma forma tão gloriosa, ele cumpriu a vontade do Pai. E mediante a ressurreição de Cristo, manifestando seu poder, vencendo a morte, o pecado, Satanás e o mundo, ele nos deu graça, condições de sermos alcançados e sermos libertos do mundo, do pecado, de Satanás, e de maneira maravilhosa não enfrentar a segunda morte, mas somente a primeira, que é no corpo físico. Mas a nossa alma, o nosso espírito voltará para Deus. Adoremos a Deus então neste momento. Queria que você se preparasse, pensasse agora na sua vida, tivesse a consciência deste momento da ceia, abrisse seu coração pedindo perdão a Deus. Faça isso em nome do Cordeiro dele, seu Filho amado Jesus Cristo. Abra seu coração, se renda, se entregue, e que o Senhor Jesus possa de maneira extraordinária lhe perdoar e lhe purificar de todo pecado e de toda injustiça. Eu vou servir agora os meus irmãos. Queria que você servisse também na sua casa aí, por gentileza, os elementos da ceia para aqueles que são batizados, membros de uma igreja, batista ou não, mas que confessaram a sua fé em Cristo Jesus, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Para aqueles que ainda não fizeram isso, você pode aí pegar uma uva na sua casa, partilhar com aqueles que estão à sua volta. Vamos adorar a Deus então nesse momento.
Sexta-feira, conhecida como Sexta-feira Santa, Jesus foi dado, foi entregue, foi levado ao matadouro e a sua vida então ali foi ceifada, foi tirada. E Jesus então entrega a sua vida, Ele morre em favor das nossas vidas, Ele entrega-se em favor de nós, Ele paga o preço em favor de nós. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é entregue em favor de nós. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo ali que o Cordeiro de Deus, ele tinha então esse conhecimento, esse entendimento que foi entregue em favor das nossas vidas. E nesse momento então, você que está em casa, em memória do Senhor, lembrando daquele dia que Jesus morreu e que Jesus levava sobre si o nosso, o meu, o seu, o pecado da humanidade.
trazendo a ênfase. O João Batista dizia e disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali o Senhor estava tirando o pecado do mundo. Eu creio, você crê, nós cremos que através da sua morte, seu corpo ali entregue, nós somos resgatados. O corpo do Senhor ali entregue para morrer por nós, para morrer por nosso pecado. Nós aqui nesse momento estamos celebrando sim a ceia do Senhor. Nesse momento, coma do corpo do Senhor, esse elemento, o pão, que simboliza o corpo do Senhor. Comamos todos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A ceia do Senhor traz essa representatividade memorial, lembrando da obra da redenção, do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós aqui com os elementos da ceia, o pão simbolizando o corpo de Cristo, ministrado pelo pastor Oswaldo, hoje nós assim ingerimos o pão, fazendo parte dessa proposta de unidade com Cristo, comunhão com Cristo, como também com a sua igreja. Nós somos um com o Senhor. E aqui, pensando no suco de uva, no vinho, no sangue do Cordeiro, aqui está o simbolismo do sangue de Cristo. Cálice, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, sendo ele Cordeiro Pascual, crucificado pelas nossas vidas, em cumprimento da vontade do Pai, mediante o seu sangue precioso, o sangue que nos limpou, que nos purificou de todo pecado, de toda injustiça, que nos justificou perante ao Pai, nos dando condições de sermos filhos de adoção por meio deste amado, desta obra magnífica do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Se sinta no céu, se sinta amado, se sinta acolhido, se sinta salvo. Tenha essa concepção, tenha essa certeza. E você que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso nessa noite. Se renda a Ele, se entregue a Ele, confesse a Cristo como seu único e suficiente Salvador, pois Ele é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascual de Deus para as nossas vidas. Bebamos então o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Ele seja glória para todo sempre. Ao Senhor Jesus, Senhor nosso, Salvador nosso, seja exaltação para todo sempre. Adoramos a Ti, Senhor Jesus, pela beleza da Tua santidade. Adoramos ao Senhor, Pai, porque Tu és Deus, não há outro além de Ti. Adoramos ao Senhor Jesus por esta obra magnífica na cruz do Calvário, em cumprimento à vontade do Pai, em revelar o amor do Pai. Pai, muito obrigado em revelar o Filho na história para nós. Muito obrigado por esta obra, por nos alcançar, por mudar o nosso ser, a nossa vida, por nos transformar de maneira espetacular, miraculosa, inexplicável. Muito obrigado por transpassar os nossos corações com a Tua verdade, com o Evangelho que transforma a vida. Muito obrigado por dia após dia, Senhor, renovar o nosso entendimento, Pai, nos dando condições de experimentarmos as coisas concernentes ao reino presente do Senhor, como também, Senhor, a grande expectativa do reino futuro, a parousia, a volta do Teu Filho amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus, a Cordeiro Pascual, o Cordeiro do Senhor que veio para tirar o pecado do mundo. Ele voltará para nos buscar, Ele voltará para juntos herdarmos a vida eterna, morarmos no paraíso, no novo céu, na nova terra, na Canaã celestial. Somos de lá e é para lá que nós vamos. Assim, que Teu amor continue sendo derramado de maneira extraordinária sobre os nossos corações, ó Pai. Que a Tua graça, Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, possa nos envolver de maneira extraordinária. Que Teu
Espírito, ó Pai, Espírito Santo de Deus, possa nos tomar de maneira plena, nos consolar, nos guiar, nos corrigir, nos redarguir, nos conduzir pelo caminho da vereda da justiça, por amor a Ti, ó Pai. Nos levar à consciência, à vida de santidade, à vida plena diante da Tua presença, a andar de modo digno. Que essa semana venha ser uma semana de vitória, de bênção, de milagre. Pessoas vão ser curadas no seu corpo físico, Senhor, deste vírus. Pai, que essa pandemia venha ser lançada por terra, Senhor. Se assim for a Tua vontade, se for o Teu querer, Pai, mas se for para nos chamar a atenção, eis-nos aqui, para estar no centro da Tua vontade, rendidos aos Teus pés, pois é na nossa fraqueza que o Senhor aperfeiçoa o Teu poder. A Tua graça nos basta, Senhor Jesus, e aqui estamos nós, para render graças ao Senhor, para Te glorificar, Te exaltar por esta hora magnífica. Pai, cremos na cura do Senhor, espiritualmente falando, na alma também, Senhor, na vida do Teu filho, na vida da Tua filha, na vida deste ou dessa que está nos acompanhando. Cremos na salvação, cremos, ó Pai, no alcance do Evangelho, cremos na ação poderosa do Teu Espírito, alcançando vidas, transformando vidas, mudando história, mudando casamento, mudando relacionamento, pais e filhos, mudando historicidade familiar. Pai, nós cremos, ó Pai, em ver homens rendidos aos Teus pés, em ver mulheres rendidas aos Teus pés, em ver filhos declarando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pai, nós cremos que essa semana vai ser uma semana de milagre. Amém, Jesus. Aonde o nosso prefeito vai ser alcançado por Ti, o vice-prefeito, os prefeitos, os governadores, os deputados estaduais, federais. Assim cremos, o nosso presidente, o vice-presidente, cremos que esses homens serão alcançados, que essas mulheres serão alcançadas pela Tua graça, serão salvos. Assim cremos, estimulamos a nossa fé. Mas que a vontade do Senhor seja feita, assim na terra como no céu. Assim, oramos agradecidos por este momento, por este encontro.